Voltamos então à nossa aula do processo de coaching e agora nós vamos abordar uma ferramenta que é muito importante para o processo, que é a pergunta. Todos os tipos de pergunta que nós fizermos durante o processo, praticamente nossa sessão vai ser escutar, fazer perguntas, aplicar alguma ferramenta e ajudar essa pessoa a conduzir o plano dela, verificar o plano que ela tá, as metas, verificar, dar feedbacks, ver o que está acontecendo, né, para que o processo ocorra da melhor maneira possível. Então, fazer perguntas é uma habilidade que a gente precisa aprender. Então, o coach, ele ajuda o seu cliente a trazer as respostas lá de dentro através das perguntas. Isso são perguntas que vão gerar os melhores pensamentos, sentimentos, motivação para os objetivos, para enfrentar os desafios. Então, são essas perguntas que vão instigar também a vencer crenças, padrões limitantes. Então, as perguntas, elas devem ser bem abertas, não é de sim, de não, é uma coisa mais ampla, mais aberta, que vai fazer ele refletir. Não, a gente não deve fazer pergunta tentando saber detalhes da vida dele, mas só aquilo que interessa para destravar ele, para ele conseguir, para o coach conseguir caminhar com o projeto dele. Deve ser pergunta que incentiva essa autoexploração e ao crescimento pessoal. As metas. Então, nós, como coaches, não vamos impor metas para o coach. Quem vai estabelecer as metas é o próprio cliente. Por quê? Nós vamos fazer a pergunta: e o que você vai fazer de concreto para realização do seu objetivo diariamente, semanalmente, mensalmente? Então, ele vai estabelecer, a gente só vai ajudar ele a pôr no papel e a trazer clareza e a ter feedback se ele está cumprindo aquelas metas ou não. Então, a gente não fala o que ele deve fazer. Essa não é a nossa função. Quem vai saber o que vai fazer é o próprio coach. Em vez disso, nós vamos ajudar o coach a identificar e definir suas próprias metas alinhadas com os seus valores e objetivos. De repente, ele traz um objetivo que não está alinhado com os seus valores. Então, a gente tem que conhecer quais são os valores dessas pessoas. Quais são os valores? E não cabe a nós julgar. Por exemplo, pode ser que o valor dessa pessoa esteja em primeiro lugar o dinheiro, o trabalho, e em oitavo a família. E tá tudo certo, porque são os valores dele. Naquele momento, o foco dele é ganhar dinheiro. Já vai ter gente que vai falar assim: meu primeiro valor é Deus, família, depois trabalho, depois isso, depois aquilo. Então, ou então o valor daquela pessoa naquele momento vai ser primeiro o emagrecimento, depois o dinheiro, depois o namoro. E não importa pra gente se ela tá trocando as bolas, e não é nosso ponto de vista que vale, é o valor que essa pessoa tá dando. Então, o que ela valoriza, o que ela acha importante, o que é algo primordial na vida dela que ela não abre mão, aquilo é o valor dela, né? Então, o coach também não toma decisões pelo coach. Ele pode ajudar o coach a explorar diferentes opções e consequências. Quando a gente vê que o nosso coach está indo por um caminho que realmente ele vai dar com os pés pelas mãos, né? Eu vou abrir um negócio, então eu vou já tirar um empréstimo, eu já vou fazer não sei o quê. Então a gente vai fazer perguntas abrangentes. Você já fez uma pesquisa de mercado? Você já procurou uma orientação de lugares como, por exemplo, um Sebrae, alguma coisa que falam o passo a passo, dão essa clareza do que fazer primeiro antes de partir para o empréstimo, para alguma coisa assim? Você já consultou outras opções além do empréstimo para você abrir o seu negócio? Então, a gente vai fazendo o leque se abrir para que essa pessoa não meta os pés pelas mãos. E isso vai trazer clareza para ela explorar outras alternativas de conseguir aquilo que ela tanto deseja.
E a decisão final é do coach. Se ele quiser meter o pé pelas mãos, não é o processo de coach que vai fazer isso com ele. Ele mesmo está tomando as decisões e ele mesmo precisa ver as consequências de cada decisão que ele tomar, né? Agora, se a gente está mexendo ali em alguma ferramenta e de repente a pessoa tem uma reação inesperada, que, por exemplo, se o coach tiver uma reação negativa, chorar, se esgoelar, ficar nervoso dentro da sessão de coach, o que nós vamos fazer? O que a gente vai, né? A gente vai usar a empatia. A gente vai perceber, permitir com que aquela pessoa se expresse livremente, né? Trazer as frustrações dela. Nossa, eu tentei, não consegui. Eu fui lá e eu acho que esse plano não tá dando certo. E agora que eu vou fazer? Deixa essa pessoa se esvaziar de toda aquela frustração, de toda aquela tristeza. E a gente vai permanecer calmo, empático, sempre aqui pensando numa próxima ferramenta ou numa pergunta que possa tirar essa pessoa daquele estado emocional. E se durante ela só desabafar e ela não tiver nenhuma pergunta, não, a gente não conseguir usar uma ferramenta, a gente vai falar para eles, olha, a minha hora é de 1 hora, eu vou te mandar as perguntas para você fazer em casa, então não vai dar para fazer aqui durante a sessão devido o seu estado emocional, né? Mas é importante que aqui é um lugar que você pode se expressar livremente, mas a gente tem que usar para fazer ferramentas também, não é? Então a gente vai marcar uma outra oportunidade para que você possa então receber a ferramenta quando você estiver mais calmo. Então, assim, a gente pode deixar ele usar o tempo da sessão inteira com aquela emoção negativa e a gente marcar uma outra sessão durante aquela semana ou depois de 15 dias, quando a pessoa se acalmar. E também nós podemos enviar vídeos motivacionais para essa pessoa, de pessoas que venceram, principalmente que estão no mesmo tipo de objetivo. Exemplo, a pessoa quer ser modelo, manda um vídeo da Gisele Bündchen, né? Que ela mostrando o quanto que ela venceu. A pessoa ela quer abrir um negócio específico X, e aí a gente vai mandar um case de sucesso. Exemplo, a pessoa quer abrir no ramo de comida, aí você vai lá e manda um vídeo sobre o cara da China Box, como é que ele venceu na vida, né? E assim vai. Então, a gente vai entender o momento do coach e poder induzir ele a ter emoções positivas, mas não vão fazer um papel de psicólogo, nem de psicologia positiva, nem nada. O que a gente vai fazer é mostrar que quando ele estiver pronto, a gente consegue trazer as ferramentas adequadas. Então, que tipo de perguntas nós podemos trazer para o processo de coaching? Exemplo, tá? Porque são N perguntas. Tem livros hoje em dia que são só de ferramentas de coaching que você pode consultar e vai trazer muita clareza para as suas sessões, né? Tem muitos manuais hoje escritos, ainda bem, né? Porque foi bem difundido. Na época que eu fiz o curso de coaching, eu não tinha tanto material assim. Então, houve um pouco de criatividade para conduzir as sessões. Hoje nós já temos mais clareza. Então, qual é o seu objetivo? É a primeira pergunta que nós temos que ter no processo de coaching. Porque por que você está aqui? Qual é o seu objetivo? O que você quer alcançar? Muitas pessoas nem o objetivo delas não sabem. Só sabe que a vida não está andando. Por isso que a gente tem a ferramenta que a gente já passou, né? Que é a ferramenta mostrando qual que é o meu grau de satisfação com a minha vida, que aí norteia a pessoa de onde ela começar, que objetivos que ela pode estar galgando, lembrando que é um objetivo por processo de coaching. Acabou aquele processo, vamos para outro objetivo e assim vai. Então, qual é a primeira ação em direção ao seu objetivo? Então, essa pergunta já começa a definir metas. Como vai saber que o objetivo foi atingido? Né? Como é que você vai saber? Então, é detalhar qual é o ponto do alcance daquele objetivo. É uma métrica para a gente poder medir
se estamos mais próximos do sucesso do Cicoti ou se estamos longe ainda. Nós temos que pôr métrica. Quando eu fiz um atendimento de um empresário, o ramo dele é de adesivos, né? Então, o que, que aconteceu? A empresa estava funcionando normalmente, só que sem objetivo, sem clareza de onde queria chegar, sem administração, tudo na mão de um funcionário que sabia quem são os clientes, quanto que fatura. O próprio dono não tinha acesso a essas informações porque não tinha interesse, não procurava. Só sabia que tinha que, no dia 5, dia 10 ou dia 20, tinha que sacar o dinheiro, pagar os funcionários, tinha dinheiro na conta, gastava. Então, assim, totalmente fora de base, não sabia gerir a empresa, fazia papel de funcionário, né? E quem estava gerindo a própria empresa dele era um funcionário. Então, o que, que a gente começou a trazer? Essa clareza para ele de metrificar. O que você quer ganhar? Quanto você quer ganhar com a tua empresa? Qual o território que você pode abranger com ela? Quem são os seus clientes? Você pode atender mais, pode ampliar o seu nicho para que lado que você pode conduzir sua empresa. O endereço que você está é um endereço viável de logística, de tudo mais? Ele contribui para o teu cliente? Você conhece os seus clientes? Você pode ampliar ainda mais a gama de produtos para oferecer para esses clientes? Então, assim, são perguntas e mais perguntas que vão ajudando no processo dessa empresa para que ele consiga atingir o objetivo dele. Porque ele não sabia nem quanto a empresa dele faturava, não separava o Prolabore da questão do giro ali do empresarial, ele não sabia o que era dele, o que era da empresa, não tinha essa organização. O que cada funcionário faz, para quem você pode delegar, até mesmo porque ele procurou para o bem-estar dele, porque ele estava com muita ansiedade, com dores. Então, e a gente foi identificando que se resolvesse as questões da empresa, ele ficaria melhor. Então, toda a questão de geração de dores, de tudo mais, a falta de bem-estar dele, estava no quesito empresa, que estava precisando realmente dessa gestão e ele estava colocando para dentro dele muitas responsabilidades de pessoas que ele pagava para estar fazendo as atividades e ele tomava para si, centralizava. Estava sendo uma liderança centralizadora e não conseguia delegar. Então, a gente foi trabalhando esse aspecto nele. Então, conforme a pessoa vai trazendo a demanda, nós vamos encaixando o tipo de pergunta que é necessário estar sendo feita ali naquele processo, né? Então, como que você vai saber que seu objetivo foi atingido se você não sabe nem quanto você quer ganhar? Você tem que saber, né? O quanto que faz uma pesquisa de mercado, quanto que esse estilo de empresa chega a ganhar, e isso não vai mudar para uma pessoa física também, né? Os recursos que fariam essa pessoa chegar ao ganho dela é por um negócio, é por uma profissão, é por como fala, uma complementação de renda, enfim, né? Então a gente vai encaixar conforme a realidade for apresentada para a gente. E que habilidade te aproxima do resultado esperado? De repente a pessoa não tem uma habilidade, ela tem que fazer uma formação ainda, ela não sabe nem como começar. Então, que motivos te levam a almejar esse objetivo? Então, por que você está fazendo isso? Por que você quer conquistar isso? Para quê? O que você vai fazer com isso? Até mesmo a questão de quero ganhar mais. Ganhar mais para quê? O que você quer alcançar com esse valor maior que você quer tanto ganhar? Né? Por quê? Porque eu tenho que saber se essa pessoa está motivada realmente. Né? O que você precisa para realizar seu sonho? Essa pergunta vai trazer as questões de quais são os recursos financeiros, recursos humanos, recursos materiais diversos que precisa adquirir. O que essa pessoa precisa fazer, né, para que ela consiga
colocar o plano em prática. Se é abertura de negócio, qual é o maquinário, quais são as funções que precisam ter dentro daquele negócio, vai contratar alguém, não vai contratar alguém, é a própria pessoa que conduz, é um MEI, é uma sociedade limitada, quanto capital essa pessoa precisa. Então, assim, veja que as perguntas vão ampliando cada vez mais. Se é um relacionamento, do que ela precisa para um relacionamento? De repente, eu não vou chegar para a pessoa, nossa, mas seu visual tá horrível, né? E eu não posso fazer isso. O que eu falo é assim, como que você se sentiria bem e seguro para que você pudesse conquistar uma pessoa? Falando isso fisicamente, falando isso emocionalmente, mentalmente, espiritualmente e tudo mais. Como que você acredita que você precisa falar? Qual é o perfil da pessoa que você deseja para você e tudo mais. Então, vai ampliando esse leque para a pessoa ter uma abertura das possibilidades que ela tem para ela realizar o sonho dela. Tá? Um processo de emagrecimento, o que você precisa fazer para emagrecer? Logicamente que a gente não vai ser um profissional de passar uma dieta, obviamente que um dos recursos vai ser o nutricionista, isso não tem nem o que falar. O outro recurso vai ser atividade física, então a pessoa precisa escolher, é academia, é uma dança, ela mesma vai correr, eu não tenho dinheiro para pagar isso ou aquilo, então tá, você vai fazer a atividade, vai fazer corrida, vai praticar corrida, você vai ter personal, não vai ter personal, como é que vai ser? Você vai montar o plano junto com ela, para ela alcançar, em quanto tempo você deseja alcançar esse objetivo, né? Quais são os recursos, de repente ela não pode pagar um nutricionista, ela vai comprar um livro de culinária natural e tudo mais, ela vai comprar um programa, ou ela tem poder aquisitivo, ela vai contratar uma equipe, e você vai ser o incentivador, aquela pessoa que vai estar junto, não deixando a peteca cair até essa pessoa alcançar o objetivo dela, né? E são N perguntas, vamos ver mais outras aqui. Esse objetivo é palpável? O quanto realmente é viável? Vai trazer a ela para pé no chão, realidade, porque às vezes a pessoa fala assim, meu sonho então é comprar uma casa de 1 milhão, e a pessoa não tem esse recurso. O que ela faria? Ela faria uma análise de crédito e ela consegue pegar uma casa de 300 mil. Então, o sonho dela não é 1 milhão ainda, né? A meta dela agora é primeiro a de 300 mil, depois ela vai vender e vai pegar outro e vai até ela conseguir, ou ela vai levantar esse recurso para ela conseguir, enfim. Aí ela vai fazer um outro trabalho para alcançar o objetivo final. Por exemplo, há muitos anos atrás, quando eu formei a primeira formação de terapias, eu foquei de que eu deveria ter o conhecimento de marketing. Por quê? Eu fui numa agência de marketing e falei assim, quanto que fica para vocês me posicionarem no mercado como uma terapeuta renomada e de sucesso? E aí, eles falaram R$7.000. Na época, R$7.000, há 10 anos atrás, era muito dinheiro. Eu tinha né, não tinha esse recurso ali. Porém, a faculdade de marketing digital era R$2.000 e parcelavam em, né, perder de vista. Eram 24 parcelas, né, 24 meses de estudo. Então eu falei, caramba, eu consigo fazer essa faculdade aqui. E então eu coloquei como objetivo a fazer a faculdade, fiz a faculdade. Quando chegou a pandemia, que fechou tudo, eu usei o meu conhecimento de marketing digital, né, como ferramenta para ganho do meu dinheiro. Olha que interessante. As terapias elas estavam um pouco embaixo, digamos assim, foi para 50% do meu rendimento e o outro 50% eu complementei com marketing digital. O que
me deixou super bem, né, de grana, digamos assim. Então veja como que um objetivo meu era o meu posicionamento enquanto profissional no mercado de trabalho e eu fiz a faculdade como um recurso que eu tenho. Ok? E nisso eu concluí um outro sonho que era terminar minha faculdade que eu não tinha terminado, porque eu tinha parado minha vida por N aspectos. Por exemplo, meu pai acidentou, aí eu parei tudo que eu estava fazendo na minha faculdade de administração para ficar com ele no hospital. Ele ficou alguns anos, né, na internação e em casa, e cirurgia e volta. Depois eu casei, tive filho, então não concluí minha faculdade naquele tempo. E foi uma oportunidade de também concluir um outro objetivo. Então eu consegui matar dois coelhos numa cajadada só. Ter minha formação, depois eu fiz as minhas duas pós-graduações, né? Da área que eu faço, não tinha faculdade de terapias integrativas ainda, era só pós-graduação. Hoje já temos faculdade de terapias integrativas, e então foi uma realização. Então, muitas vezes, o nosso sonho primeiro, que é ser de ser uma profissional requisitada no mercado, reconhecida nacionalmente, internacionalmente, começa por pequenas metas, e uma delas era concluir a faculdade de marketing para eu poder saber me posicionar. Olha que interessante, né? Enquanto o sonho maior, que é a longo prazo, está sendo realizado. Então, a gente tem que ter essa visão global de que se é viável o nosso grande sonho ou não. Porque a gente pode fazer, se eu tenho R$ 8.000, naquela época, eu estaria mais à frente e conseguiria me posicionar, né? Mas como eu não tinha, o que era viável naquele momento? A faculdade. E isso me trouxe uma abertura muito grande, porque eu tenho matéria de negociação dentro dessa faculdade, eu tenho outras coisas que me possibilitaram entender a conduzir o meu negócio também, né? Que hoje eu tenho a clínica física e também tenho os meus negócios online. Isso é muito interessante, porque é um leque enorme de abrangência aí de um sonho. Então, veja que foi de acordo com uma pergunta, né? Esse objetivo é palpável, ele é viável, dá para realizar agora? Então, se não, como que eu poderia fazer para estar realizando o que é possível nesse momento? E isso ajuda muito o coaching, né? Outra coisa, eu poderia, né, estar indo longe, que, por exemplo, aqui tem uma pergunta assim: a realização do seu objetivo afetará alguém? E na época eu lembro que a minha filha era muito pequena, não dava para eu fazer essas viagens que eu gostava de fazer por todo o território nacional, dando treinamento, que trazia uma rentabilidade boa, porém, ao mesmo tempo, eu perdia o crescimento dela e dar esse apoio a essa fase de pré-adolescência e adolescência. Então, para mim, os meus valores são família, né? Família, saúde. Então eu olhava tudo isso, que por mais que eu poderia avançar ali na profissão naquele momento, mas eu poderia estar perdendo uma parte importante da minha vida, que ter essa conexão familiar. Então, a gente abre mão de uma coisa para poder ter outros momentos, né? Então eu percebi que aquele não era um momento, mas quando ela já está próxima a 18 anos, eu já vou poder retomar aquele sonho antigo. E isso é muito interessante da gente fazer, porque toda conquista do coaching tem que ter equilíbrio com os seus próprios valores. O meu era família. Tem gente que não tem gente que é solteiro, dá para fazer a carreira agora, dá para conseguir se posicionar agora, e ótimo, excelente, vai ser maravilhoso. Tem gente que é separado, tem gente que já criou os filhos, então já é o momento da pessoa de dar um passo maior, né? Então a gente pode avançar de acordo com essas questões. Outras perguntas, a gente vai usar muito, de 0 a 10, qual o seu nível de comprometimento para entrar
em ação e alcançar resultados, de 0 a 10 isso, de 0 a 10 aquilo, porque a pessoa vai avaliando, tá? O que você acredita que trouxe esse resultado? O que você acredita que trouxe você até aqui, esse resultado negativo, por exemplo? O que você deseja melhorar em você? Como você pode mudar essa situação? Depende de você? Depende só de você mudar essa situação? No que depende de você que você pode fazer, né? Então, são muitas perguntas que vocês vão receber aí, que vai dar para estar colocando de acordo com o tipo de qual que é o objetivo daquele cliente, o tipo de coach, qual é o nicho que a gente está abrangendo naquele momento, e usar e trazer essa clareza. E a pessoa, tudo com foco em criar metas para essa pessoa seguir as metas delas, né? Então, eu não consigo criar uma meta de emagrecimento. Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos trabalhar tudo até essa pessoa se abrir e expandir para ela criar as primeiras metas dela. Ah, então ela mesma, vai partir dela. Ah, eu tenho que mudar a minha alimentação. Sua alimentação é saudável hoje? O que, que você come? Você já procurou nutricionista? Você já viu se ela é adequada para o emagrecimento? O quanto você se exercita? Você tem se exercitado? É suficiente? Está perdendo calorias? O que você come? E a quantidade de tempo que você fica parado ou se exercita? O exercício está superior à caloria que você está comendo? Né? Então, veja que isso vai dando realmente aí a pessoa, nossa, eu não estou controlando isso, né? Eu não estou entendendo isso. É um problema de saúde? Você já foi procurar o médico? Você já viu com o médico se você tem algum problema hormonal, né? Você está fazendo reposição? Você está observando? Encontrar o que está fazendo de barreira para que aquela pessoa consiga alcançar o objetivo dela, né? Então, são N formas de trabalhar com o coach. Ah, eu quero mudar de carreira. Ok. Você está se qualificando? Quais são as qualificações que são necessárias para entrar nessa carreira? O que o mercado espera de você enquanto profissional? Na sua região, você já fez o levantamento de vagas de empresas que tenham essa carreira, que estão expondo vagas em relação a isso, ou na região, ou na sua cidade, depende de onde ela mora, enfim, são muitos poréns, muitos porquês, muitos comos, o que, quando, onde, que a gente pode fazer para essa pessoa poder ter expansão aí daquilo que realmente é necessário de meta para alcançar o objetivo dela. E a gente vai ficar incisivo ali até ela alcançar, né? Então ela começa a fazer, ela procurou a Nutri, procurou o exercício, ela já está começando a emagrecer. Aí ela foi e conseguiu chegar no quilo dela que ela queria. Acabou o processo de coaching. Acabou o processo de coaching. Ela alcançou. Agora, o objetivo dela era abrir uma empresa. Ela já foi, correu atrás de tudo, conseguiu, tal, tá com a empresa aberta. Acabou o processo de coaching. Então a gente vai ficar com esse coach enquanto ele tiver com aquele sonho ali ainda para passar para o papel, né? E depois ele passa para o papel, começa a fazer as primeiras ações dele. E aí, por exemplo, essa empresa que eu estou atualmente, né? Então, ela já é uma empresa em andamento, porém, eu fiz algumas sessões com ele, mas ele ainda não me levantou uma planilha de quanto ele quer ganhar. Olha a dificuldade dele. E aí depois ele vai marcar uma outra sessão já com essa planilha pronta para a gente poder discutir sobre isso. Quais são as questões viáveis para ele poder alcançar o objetivo dele, do ganho, porque ele está fazendo esse levantamento, leva tempo. Eu não posso marcar uma sessão com ele, sendo que não tem esse levantamento, ele não mensurou para mim ainda. Então, que leva um tempinho, ele vai mensurar, depois ele vai marcar e a gente já vai fazer isso com dados concretos, né? Então, ele já foi para treinamento,
né, fez um treinamento fora para se atualizar no mercado, para conhecer novas máquinas, para oferecer melhores coisas, melhores condições para o seu cliente. Então, assim, a gente está vendo a evolução do cliente passo a passo. E isso é maravilhoso, porque a gente está contribuindo com tudo isso. Certo, gente? Então, a gente encerra aqui a nossa terceira aula e aguardo vocês na próxima semana.